Bueno, pessoal, chegou o tão esperado momento do nosso terceiro episódio da segunda temporada do OvinoCast, aonde sem muitas delongas agora, após vários erros de gravação que vocês ainda não viram, onde a gente recebe os realizadores do primeiro leilão Genética a toda prova. Esses que são de fato literalmente pratas da casa e com muito carinho, além de amigos de longa data, padrinhos como criadores e pessoas que eu tanto admiro. Hoje eu tenho a oportunidade de receber eles aqui, onde eu carinhosamente chamo de minha segunda casa, casa de vocês também, e tenho certeza que a partir de agora eles também se sentirão mais ainda como donos dessa casa, que são como criadores cachoeirenses, como sócios do núcleo cachoeirense de criadores de ovinos, e antes de qualquer coisa, como ovelheiros natos. Então, eles vão se apresentar. A maioria de vocês que estão nos acompanhando já conhecem os nossos entrevistados, mas então, só como um pequeno gancho, eu vou fazer esse agradecimento à presença deles e vou passando a palavra de imediato, muito fixado numa pauta. Como eu já disse, que são ovelheiros natos, com 60 anos como criadores, com 30 anos, 20 anos como selecionadores, tatuadores dos seus rebanhos. Hoje eu sou quem puxa o gancho, mas eu vou ser mais ouvinte, até porque eles estão em maioria, são 3 entrevistados. Hoje eu vou tomar toda a minha térmica de mate escutando eles. Então, como introdução do nosso episódio, para capitanear na nossa conversa, eu quero ter a honra e quero que vocês também tenham a honra junto comigo de escutar um pouquinho do histórico de como surgiu o criatório de cada um, para vocês terem ideia que o sucesso não nasce de ontem e tudo é fruto não do acaso, e sim de fato de muito trabalho e antes de qualquer coisa, de paixão pela ovelha e nesse caso como hoje, paixão pela raça Texel. Então eu vou passar a palavra para ambos que vão se quartear nessa conversa, falando um pouquinho da origem do criatório de Texel deles na propriedade deles, na localidade da Porteira 7, aqui em Cachoeira do Sul, conhecida como a nossa famosa P7, aqui em Cachoeira. Vou passar a palavra para o Sérgio Bartman, para o Jaime Bartman, para falarem um pouquinho do histórico deles como ovinocultores, como parceria SJ e como Cabanha Canguçu e Agropecuária JB. A palavra é com vocês. Eu vou dar a palavra para o Jaime, que é mais novo, né? Uhum. Passar para o Jaime a palavra, que hoje ele começa. Jaime, é um prazer receber vocês aqui. E eu ser redundante o carinho que eu tenho por vocês e o principal, saber do carinho que vocês têm por mim seria ficar muito chato, muita rasgação de seda, mas hoje de fato eu vim para ouvir e quero que tu nos dê a honra de falar um pouquinho como começou o criatório e a raiz, o umbigo de vocês, principalmente na ovinocultura, mas em si na raça Texel, antes da gente chegar no tema genética a toda prova. Bom, boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes que estão nos prestigiando. É com imensa satisfação que começo a falar, me botaram A puxar esse a fiador? puxar, né, que não é a minha facilidade é trabalhar e criar, né, mas a gente vai ter que aprender a falar também, né. Bom, o que eu gostaria de falar, começar a falar, era para relembrar um pouquinho, aonde começou tudo. Isso já vem, ó. A nossa criação vem de família, né, família ovelheira, né, sempre gostou. Tradicionalmente, meu avô criava, seu Pedro Walter Gomes Bar, né, criou ovelha e nunca deixou de criar. Aí depois passou para o filho dele, que é meu pai, seu Helen Cavaleiro Bart, também nunca deixou de criar ovelha. É ininterrupto o É, criatório de vocês. enterrou. Tem mais de 150 anos Com criando ovelha. certeza, com Já certeza, se for pesquisar, eu acho que já tem 200 anos de com criação. certeza, com certeza. E aí depois passou para nós, que era a parceria CJ, eu e meu irmão, né, e também nós nunca deixamos de criar, nunca desistimos. Mas até então, na época do seu Enem, ainda não era o plantel base Texel, né? Foi sendo incorporado, né? Exatamente. Hugo, nós criamos todos, assim, ó, bastante raças, né, até depois de trocar e depois que começamos no Tex, nunca mais trocamos, né. Tivemos outros plantéis, outras raças, mas depois que entramos no Tex eu não saímos mais. É uma raça que dá gosto de criar, né. E para quem teve a honra de conhecer o seu Enem, tudo que lá era criado, tudo era selecionado. Tudo era Aí, tão selecionado. grande detalhe, todos eram plantéis selecionados, de todas Exatamente, as raças. exatamente. Então é uma grande satisfação, bah, eu tenho uma paixão, né, e deu muito certo, né, porque eu tenho minha família junto comigo, né, eu chego a me emocionar quando eu começo a falar, porque eu no costado de casa agora eu fiz a minha mangueira, né,
E meu filho, quando vem fim de semana da faculdade, tá comigo, E quando ele vai pra faculdade, ele leva a ovelha junto, que a gente leva a ovelha sabe, né. junto passar. A minha esposa tá no dia a dia, eu e ela que nós tocamos a cabanha, né. Então isso é muito gratificante, né, fazer um trabalho assim, né. E não é fácil, né. Não é todo mundo que tem esse privilégio de conduzir o seu negócio assim, e muitas vezes não é por privilégio, é por necessidade de tocar um negócio assim. Sim, Mas tu toca um negócio assim, tu segue ali, a gente tem uma visão interna do negócio um pouco diferente, né. sim. Isso no criatório em si ajuda muito, né. Não tenha dúvida. E aí tudo anda, né, tudo flui com uma coisa, quando tu faz com uma coisa que gosta, tudo flui, né, tudo anda, né. Graças a Deus a gente tá com um plantel, assim, bem estruturado, né, ovelhas de ponta, né. A gente começou, gostaria de falar também alguns sangues, né, que eu ainda me lembro. Teve, Cabanha Floresta, e depois Refúgio, teve Castiel, o Sérgio me ajuda se lembrar, teve Castiel, Real, né. Costa da Serra, Costa da Serra, gigante, Surgida. Surgida, então só os top de linha, né. os sangues base da raça que vocês não tiveram, vocês tiveram os mais contemporâneos que foram forjados nos da base. Exatamente, Então todos da base passeiam dentro da linhagem de vocês, né. exatamente. Então, por isso que hoje chegou nesse e agora o o Dom Amado, né, no meu caso, né, Mais recente, né. mais recente, né, que deu um boom no rebanho, né. Foi um choque mais Foi recente um do plantel, né. choque exatamente. Porque, aproveitando o gancho, Sérgio, falando em introdução da raça Texel, eu acho que começou um pouco com um cruzamento com o Texel, né. Foi sendo incorporado o Texel com cruzamento das A ovelhas que vocês tinham, né. nossa boa noite aos ouvintes aí. Primeiro, obrigado por me convidar para vir aqui, é um prazer, uma satisfação Imagina. minha. Hã, a gente começou por absorção, né. Sim. Hã, a gente vem de um rebanho de ideal, e eu me lembro, assim, quem trouxe o Texel pra cachoeira foi a Lara, da cabanha Chalé? do chalé. E lá que foi naquela época, eu me lembro, assim, eu estava meio afastado por trabalhar na cidade, e o Jaime que tocava a propriedade junto com o pai, né. E vocês foram lá buscar, né, Exato. pra foi aonde começou a É. introdução O do Jorge Lara foi um dos principais pertinho criadores que da Malhada introduziram. lá, que é de onde Ah, saiu sim, a vizinhos do Marcelo, é verdade. exatamente. E eles fizeram também a primeira importação de Texas, né, eles participaram. Yeah. Acho que em 1976, eu acho. É. Não vou citar a data, que eu acho que é mais ou menos Mas por é aí. 75, 6, sim. Mas eu não existia nessa época ainda. Aí depois, quando a gente assumiu a propriedade, que o pai nos fez uma transição invejável, assim, de pai para filho, até enquanto o Jair falava, eu estava pensando assim, a nossa criação é uma criação de pai para filho. E eu já posso dizer que seja até de pai para neto, mas o meu pai também fez com o meu filho, que era o neto dele, né? Então, é de Exato. pai para filho e neto, né? A nossa criação de ovinos. E depois eu me lembro muito bem, assim, isso é uma coisa que eu gravo muito, quando já estava eu e o Jaime ali, a gente vinha na FEAPEC aqui, e o Erivon com aqueles animais, assim, que ele introduziu muito forte dentro da da surgida, né, ganhava, e a gente ficava, assim, atrás dos cinamomos que tem aqui, né, só cuidando. E aí ganhou fulano, chegava no Erivon, comprava os carneiros rústicos dele, que ele ganhava os grandes campeonatos. E aí nós fomos absorvendo, absorvendo, até chegar aonde a gente chegou, mas nós trilhamos muito até lá, né, porque depois aí, quando a gente viu que tinha um rebanho, já bem formado, por sugestão até de técnicos, e quem sabe vamos agregar e vamos começar a tatuar, né. Foi bem na época que ainda se podia começar lá com base. Não, e te interrompendo, que nem tu comentou, que começou por absorção, para quem não é meia idade, um pouco mais idoso como você, eu me incluo no meia idade, um pouco mais idoso vocês. Sim, A absorção é naquela época lá do CG1, CG2, CG3, isso, SO, RGB isso base, mesmo, bem Prof lembrado, 1, 2, 3 PO. bem lembrado. Nisso vão 15 anos até chegar na primeira geração de PO, É, que hoje vocês estão na sexta, sétima geração de PO. DPO. exatamente. Que é muito mais difícil agora, né. Com certeza, Não é que nós estamos no mais fácil, com nós certeza. chegamos no mais difícil. Sim, é uma corrida inversa, tu te É uma estrangula corrida cada vez inversa. mais. Exatamente.
Mas foi mais ou menos isso a história da formação do rebanho. Aí chegou no momento que eu e o Jaime achamos que teríamos que cada um correr numa estrada diferente. E foi interessante, porque eu consegui visualizar de fora na minha estrada que o Jaime tomou um rumo melhor que o meu, entendeu? E agora eu tô correndo, meu petito mas eu tô surrando ele para ver se parelho Porque o com ele. Petis vem apanhando. Vem apanhando, mas vou emparelhar com ele, se Deus quiser. E É isso bom que porque é um desafio, né? né? É E sempre isso um e desafio. outra, né? A cancha reta de vocês é uma cordoada do lado da outra mesmo, é a mesma estrada. É, exatamente. A gente conseguir olhar de um lado pro outro da cerca, né? É verdade. Mas a toada do Marcelinho não é muito diferente, né, Marcelo? O Marcelo hoje é cachoeirense, mas até pouco Hoje é tempo tu cachoeirense. não era cachoeirense. Mas tu Ah, já era ovelheiro antes de ser cachoeirense. Aí que tá. a nossa família vem da origem de Santa Maria e só trabalhando com ovelha já sou a quarta geração, trabalhando com pecuária, né? Aí nós tínhamos propriedade em Júlio de Castilhos, aí chegou o momento que a lavoura tomou conta e viemos para Cachoeira, vendemos a propriedade lá, adquirimos aqui em Cachoeira, ali no Irapuá, aí deu continuidade no trabalho do Texel, né? Já vinha há uns 10 anos lá em Júlio, a gente já vinha fazendo cruzamento com o Texel, absorvendo sempre em raças carniceiras, né? Teve Hilder Franz, teve Suffolk. Suffolk, né? Aí foi começado a fazer os cruzamentos com o Texel, oriundos lá do Rancho Taura, Oswaldo Barcelos e Ah, Antico. sim. E até o primeiro preto que nós introduzimos no rebanho foi um carneiro emprestado do seu Oswaldo. Que diga-se de passagem, seu Oswaldo é um dos precursores no NC também, né? O Foi um dos o precursores. código de rebanho dele é 04A. Ele Uau. participou da primeira turma ali, né? Sim, sim. Dos o pessoal que iniciou, que é quando abriu o livro, né? Sim. Mas quando tu fala dessa vinda pra Cachoeira, é meados dos anos 2010 por ali, né? 2014. É. 2014, agosto de 2014. Aí, lá em Júlia Castilhos, nós não tinha cabanha. Daí, aqui, primeiro registro foi em 2014, que a gente já veio a gente fez base nas ovelhas todas, né? Uhum. Nas pretas e nas brancas foi um pouco depois. Embora os rebanhos já caminhassem juntos desde o começo das pretas, né? A gente primeiro deu uma engrossada no caldo nas brancas, depois introduziu o NC, né? E a partir dali foi feito o registro na primeira geração aqui em Cachoeira já. E desde lá a gente vem trabalhando bastante aí, tentando contribuir para a raça, né? Que é o principal. É. E a gente que teve a oportunidade de começar a conviver com vocês lá no Irapuá, em seguida que vocês vieram para cá, a gente se recorda das ovelhas Texel brancas base, que foram sendo absorvidas, aquelas ovelhas grandes, ovelhas volumosas que tinham, tudo fruto daquela absorção lá de trás, dessas carniceiras que já tinham antes, né? E com esses cruzamentos que a gente, logo que a gente chegou, a gente adquiriu alguns carneiros ali do chalé ali. Aquele rebanho trouxe Muita consistência, né? uma consistência genética, um fenótipo totalmente diferente do que nós estava trabalhando. E isso aí agregou muito, cara, para a formação do nosso plantel, que é um reflexo que tá hoje, né? E consistência é tudo porque o cara enxerga no primeiro, no segundo ano ali o resultado, né? Faz toda a diferença. É verdade. É nessa pauta que eu sempre repito quando há oportunidade aqui no episódio, que a gente tem que dar muito mérito pro bovinocultor e especialmente pro criador de raças zebuínas, que a bandeira dele é crie e cruze com touros certificados e registrados. Esse ganho genético não é só a bandeira da cabanha. Esse ganho de garantia genética é esse resultado de primeiro e segundo ano, que é um pouco carente ainda dentro do universo da ovelha, né? Então, partindo do princípio da base de vocês, da base do Marcelo, de ovinocultores de muitos anos, mas selecionadores também de muitos anos, as histórias e o nível técnico caminha próximo, porque mal ou bem são mais ou menos contemporâneas os períodos de seleção. Porque cabanha em si, vocês como parceria SJ começaram a expor ali por meados dos anos 2000, É, eu acho que um pouco mais, talvez. Né? 2005, por aí. mas é nessa É. rota dos anos início dos anos 2000. Para quem, que nem eu falei que para quem é um pouco mais novo dessa praça aqui de Cachoeira, a gente teve a bem-querença de crescer nessa praça. Sim. A gente tá no Parque do Sindicato Rural de Cachoeira gravando esse Sim. episódio. Mas eu tive a oportunidade de crescer aqui, sempre comento e recordo das tradicionais, as capas Bordeaux. Todo mundo se lembrava, a chegada dos animais Texel das capas Bordeaux da parceria SJ. Exatamente. Eu me recordo como se fosse hoje, naquelas primeiras mangueiras da beirada da pista de julgamento ali, os animais da parceria SJ lavados e arrumados. E como agora vocês citaram, e diga-se de passagem,
vocês sabem, hoje à tarde eu estava lá na Surgida, e vocês comentaram do caso do Erivon, eu me lembro, o Erivon também era expositor todos os anos na Surgida. E ganhava quase todos os anos aqui como precursor do Tex. E eu me lembro dele brincar e disse, mas tá começando a ficar parecido, o bicho dos guri tá começando a ficar parecido com a Surgida. E era muito um biotipo muito parecido, e vocês eram clientes de carneiro, diga-se de passagem. A gente trocava muita. Chegou num ponto que tivemos o privilégio de trocar animais, né? Sim. E não fugindo dessa questão que tu mencionou, vai muito de encontro nos anos 2000, que nem a gente falava, como um dos carros-chefes comerciais da raça Texel em Cachoeira e região, que eram os leilões Ventre do Futuro, Sim. realizados aqui com ovelhas prenhes, que os produtos do ventre concorriam entre si, na época, 500 euros, que hoje seria uma Babilônia de dinheiro, né? Para a época, concorriam entre si na Expo Inter e os produtos concorriam a um prêmio em valor, que era esse valor. E as ovelhas eram trazidas prenhes, o leilão acho que era em maio, junho, né? Uhum. As ovelhas eram adquiridas, a Surgida era convidada, a Cabanha Boelter era convidada, a Chalé, entre tantas outras, Pinheiros. dos Pinheiros, a Dona Lerme. Rosa, o Renato Lerme. Isso. Esse núcleo de criadores de Tex era muito forte em torno do leilão Ventre do Futuro, né? Daí houve muito câmbio genético entre as cabanhas, né? Sim. Tia aí, Marcelinho, comentando um pouco da seleção que os guris falaram por absorção, enfim, vamos entrar na pauta do Naturalmente Colorido, que tu também foste precursor, e em pouco tempo a gente pode dizer com segurança e tranquilidade que sim, a Malhada virou referência em Naturalmente Coloridos cachoeirenses, né? É uma benção para a cachoeira ter um criatório de Naturalmente Coloridos que se tornou referência, que a gente sabe que tem malhada hoje no Mato Grosso do Sul, acima do Mato Grosso, em parceria com outros colegas que expande a raça, mas nos fala um pouco como começou essa questão do Naturalmente Colorido tatuado já aqui na malhada. Esse rebanho ele foi tatuado todo aqui em Cachoeira, foi feito base aqui. E no princípio vieram carneiros lá de São Martim da Serra, do seu Oswaldo, lá do Rancho Tauro. A partir dali, cara, 2016, 2017, foi adquirido carneiros da cabanha do Enig, logo após a cabanha Criúva. E essa construção já vem de muitos anos, né? A gente sempre procurando animais de ponta, animais de pista, animais melhoradores, né? Só essa introdução de carneiros melhoradores já são 10 anos, praticamente o tempo histórico que algumas cabanhas dessas mais recentes já têm. Já eras cliente de carneiros deles como selecionadores no começo deles como cabanhas, né? É verdade. Outra coisa que eu tava comentando não sei se com o Sérgio ou com o Gêmeo que a gente falava, é que tu até fizesse uma postagem essa semana, a gente tava comentando, era sobre a postagem, que a base de qualidade que o NC tá hoje é muito fruto da base consistente do Texel PO que circula aqui na região. O NC foi construído muito em cima de mães brancas com pais naturalmente coloridos. De todas essas origens de Texel PO que foram mencionadas, muitas origens dessas nas fêmeas PO circulam dentro da malhada. E claro, absorveu sangue naturalmente colorido, fixou, e se tem muitos produtos hoje NC, mas com base desses criatórios de brancos, né? E por ser recente essa criação do Tex NC, tu tem um livro aberto para usar, Exatamente. infinidades de carneiro que tu Você tem quer. toda a raça para usar em Tem prol do toda a NC. raça. Aí, às vezes, pode ser que sim ou não. Para mim, me torna fácil eu escolher carneiros, Sim, até pelo conhecimento que a gente tem do nosso plantel, do nosso rebanho, por viver em cima dele, né? É um trabalho aí praticamente de dia a dia, de observação constante, né? que a gente vem desde o princípio acompanhando esse rebanho, escolhendo, fala, ajeita lote, escolhe carneiro, testa aqui, testa ali, até chegar naquele material que a gente consegue disponibilizar nos remates, né? E diga-se de passagem, até chegar no ponto que todos navegam nesse mesmo ponto de anos mais recentes e agora, de poder se dar ao luxo de utilizar carneiros oriundos do seu rebanho. Quando chega-se nesse ápice de consigo usar um carneiro entre linhagens dentro do meu próprio rebanho. Isso não é só gratificante, isso é muito difícil de se chegar. Essa importância de se absorver genética de outros criatórios também. Porque não é muito comum, eu acho que não é muito comum nos 3 criatórios a incorporação de muitas fêmeas de outras cabanhas. Apenas machos, né? Por isso a base consistente das mães de vocês, da Malhada, da JB, da Canguçu, né? E diga-se também, é por isso que as mães JB, Canguçu e Malhada todo mundo quer. Porque é a consistência da seleção feita dentro da propriedade. E que automaticamente são abertos para os sangues dos outros criadores, por ter pouca influência de outros tantos sangues. Poucas fêmeas sendo incorporadas faz toda a diferença, né?
Puxando o gancho agora, e eu que gosto de falar um pouco mais, nós precisamos falar um pouquinho sobre a cereja do bolo, a galinha dos ovos de ouro, menina do boxe, que é o leilão. Primeiro leilão, Texel Genética toda a prova. 3 cabanhas e um pensamento só, né? Nos fale um pouquinho, agora eu comecei com o Gêmeo, eu vou começar um pouquinho contigo, Sérgio. Da ideia do remate, antes de nós chegarmos lá naquela fase dos destaques do remate em si, da ideia do remate, da ideia dessa união para o remate, para uma corrida em paralelo com os remates particulares, embora sejam 3 cabanhas, remates particulares juntas, essa corrida em paralelo com um misto de reprodutores, borregas solteiras e fêmeas paridas, dos 3 criatórios. Queria que tu falasse um pouquinho, o Jaime na sequência, o Marcelo também, da ideia do remate, esse foco, esse direcionamento do remate em si. A nossa ideia, ela continua assim, focado nesses ventres, né? Buscando lá, puxando lá para trás, lá, pensando no futuro, né? E no futuro de alguém que queira seguir com esses animais. Sim, Então, é um critério que a gente tem, assim, da idade, passar para nossos clientes animais que têm realmente um futuro pela frente. todo um futuro produtivo, Todo né? um futuro pela frente. E, e a gente, no nosso, eu ia dizer no meu caso, mas não é. É as 3 cabanhas, por isso que é um pensamento só. Sim, Ah, a gente está tirando, eu não sei se as pessoas. A gente tem que fazer um trabalho de desprendimento muito grande para a gente chegar lá no rebanho e pinçar aquela cordeira. A gente vê lá no pé da mãe, né? Essa cordeira tem futuro. Essa cordeira aqui vai ser uma mãe. A mãe dessa cordeira é uma mãe que se destaca. Aquele bicho vem para ser preparado para esse dia. é isso, e essa contribuição eu vou fazer, eu adoro interromper te interrompendo. Esse foco faz toda a diferença no leilão, porque muitos criatórios começaram diferente e foram fadados ao fracasso, ou até hoje tentam selecionar assim, pensarem as melhores para ficar e as demais comporem o remate. Vocês trabalham normalmente pensando para o remate. E a gente tira do nosso rebanho Sim, aquilo que a gente gostaria que ficasse lá. sim. Mas aí a gente pensa assim, mas a fórmula está aqui, né? As do remate fazem parte do lote da reposição das cabanhas. Exatamente. Sim, Então, é com sacrifício. claro que sim. É É com uma sacrifício. fração da reposição da cada Mas, por um outro lado, a gente sente um prazer tão E grande segurança, né? E segurança. quando entra, que nem esse remate que teve por último, quando entra um bicho que veio lá da tua origem, lá e tu olha, ali, ó, tá produzindo bem, coisa e tal, o cara já tá vendendo, né? O nosso cliente já tá vendendo Sim, uma coisa que se originou lá no nosso produto. com certeza. E, mas a ideia é essa, é oferecer aquilo que a gente gostaria que tivesse lá reproduzindo para nós, Exato. que vá reproduzir lá num cliente nosso, né? É isso que a gente foca nisso. Os 3 têm esse pensamento. A gente não vai lá vender um bicho só para pensando em ganhar o. E que não é do grupo que compõe a reposição de vocês. Claro. Eu acho que justifica muito isso a questão de terem fêmeas solteiras e paridas. Eu acho que na JB tem um destaque importante de fêmeas paridas também, né, Jaime? Tem. Que são as fêmeas que iriam compor o remate do ano passado, mas é que nem em Milico, por excesso de contingente sobraram, mas desde lá permaneceram selecionadas para serem as paridas do remate do ano seguinte. Exatamente. A JB tem esse critério, né? Ela já prepara um ano antes os seus animais, né? E então, por isso que entram bem aí o animal com criopé, ele vai entrar bem nesse remate, né? Sim. Não tenha dúvida. E são escolhas doloridas, né? Mas, em contrapartida, isso te dá uma segurança na hora da entrega do animal, de uma venda do animal, porque tu sabe que tem um futuro investido ali, né? E ela vai estar produzindo igual as tuas que tu ficou lá. É a mesma geração, praticamente os mesmos acasalamentos, que são os bichos que tu vai preparar às vezes para o ciclo de feiras. O produto do teu cliente vai nascer igual o teu. O pós-venda, né? Ah, sim, É a coisa pode. mais gratificante que tem quando o cara te compra. Já me aconteceu assim, ó, te comprou uma ovelha com criopé. E aí lá adiante ele tá preparado. Tu olha assim, o cara. Eu mando às vezes perguntar quando o cara me manda o comprovante do pagamento.
E aí, como é que tá andando? E o cara já manda uma foto, ó, tá indo pra exposição tal, a cria que eu comprei ao pé e coisa e tal. Isso é gratificante, porque senão não tem muito fundamento da gente criar, né? É. Não, e outra, né, Sérgio, sem sermos, não podemos aqui na frente de 10.000 seguidores, não sei quantos mil visualizações que graças a Deus a gente tem em cada corte. A nossa audiência, graças a Deus, é grande, muito orgânica, muito natural. A gente não pode ser hipócrita e nos escondermos atrás do vidro blindado da vitrine da loja. E esse é um diferencial de vocês. E eu digo porque eu tenho tranquilidade de dizer, porque se me cobrar eu vou dizer não é, eu levo lá na casa de vocês e mostro que não é. Grande parte disso, a gente não pode fazer meia culpa, de vender animais que vocês têm segurança, é de não passarem problemas adiante. E quando eu digo de não passar problemas adiante, recai nisso que o Sérgio comentou. O cliente manda notícia: "Tchê, a borrega como é que tá?" "Tá bem, tá parida, tá lá no campo, já pariu, são 2 e as cordeiras estão lindas." Então essa segurança de não passar problemas adiante, é o que dá segurança para a raça seguir adiante. E o cliente às vezes não volta pela ligação, pela atenção do pós-venda. Ele volta para se abastecer de qualidade e segurança também que ele como criador quer, né. Eu Por acho que o isso diferencial é esse, por isso o nome já diz, né, o genética a toda a prova, né. toda prova. Porque a seleção de vocês é forjada a campo, e até as suplementações quando feitas são a campo. A gente sabe que é uma seleção em cima de anone nativo, anone estabelecido, suplementação no inverno com pastagem que peleia entre o anone, mas a gente sabe que exposição a campo. E quem nos acompanha sabe que o Texel é uma raça forjada a campo, adaptada a todos os sistemas, mas em grande maioria forjada a campo, com o objetivo de produzir a campo, que tem que produzir a campo, que se ela não produz a campo tem algo mal, e o cliente volta para buscar essa característica, às vezes para introduzir dentro do rebanho dele. A fuga constante dos problemas traz essa segurança indireta, né? E a gente acompanha nas 3 seleções essa formatação. E no ponto que nós falávamos agora há pouco, paramos falando agora há pouco sobre termos categorias distintas, colocação para diversos nichos de criadores, embora animais tatuados, selecionados, porque hoje praticamente não se trabalha mais com a categoria dos RGBs Prov 3, vocês já estão em gerações avançadas de animais pedigree, PO de quarta, quinta, sexta, sétima geração. Mas o detalhe é que hoje a gente sabe que, em especial na raça Texel, há uma circulação de um leque muito grande de clientes. Clientes de áreas produtivas maiores, clientes de propriedades menores que trabalham em sistemas mais confinados, sistemas mais extensivos, mas a raça é uma ferramenta, sem nem falar na atividade de ovinocultura, mas o Tex é uma ferramenta dentro da ovinocultura que serve para diversos sistemas e principalmente dentro daquela máxima de que a ovelha não dá trabalho, dá envolvimento, como todo negócio dá envolvimento, diferente de muitos, a ovelha te dá muito retorno mediante envolvimento. Em comparação a outras que te dá envolvimento, te dá gasto, e às vezes o retorno é pífio perto do retorno que a ovelha dá. E vocês são bons exemplos. Nós somos exemplos, mas vocês são ótimos exemplos do consórcio de ovelha em áreas mais restritas no verão, pela presença da soja, das lavouras, como lavoureiros que são de lavouras em torno das propriedades e propriedades específicas de vocês que estão em redutos com ovelha durante o verão e grupos de criadores de diversos sistemas que são clientes de vocês. Vocês são vitrines a serem acompanhadas e consultadas como garantia de que é viável criar ovelha e dar retorno financeiro. Não só rebanhos comerciais como vocês têm, como animais tatuados. Se dá retorno em todos os sistemas, né, Sérgio? Posso começar? À vontade. Já meio sangue fervendo na Mas aí, veia? aí que o foco é esse. É, porque assim a gente fica até. E sobe mesmo o sangue nas veias, porque hoje nós vivemos um momento dentro da lavoura. Eu, como sojicultor, plantador de milho, que nem estou plantando porque não tem remuneração, e, e talvez eu ande até com a pressão alta por causa disso, porque é tanto incômodo e tanta preocupação da gente não saber nem o que vai fazer, Com pelo certeza. empobrecimento da lavoura hoje, Do e setor pela agrícola, falta né? de atendimento das nossas lideranças De apoio, né? de apoio, exatamente. Não se visualiza nada ali na frente Um de horizonte de conseguir solução. sobreviver, e já nem falo em sobrevivência, eu já falo em pagamento de dívidas e Com bom, certeza. enfim, o assunto é vasto, mas não é esse o assunto. O que eu quero te dizer é o seguinte, se não é ovinocultura integrada dentro da minha propriedade,
eu não teria nem como sobreviver. E eu várias vezes já comentei sobre isso, e muitas vezes eu me emociono, porque senão tu não teria como tirar o dinheiro para sustento da tua família, se não tivesse o ovino Se não lá fosse uma dentro ovelha, da né? da propriedade. E o que que vai te dar retorno financeiro em 90 dias? O Com a cordeiro nascer dali a 90 dias, tu pode carregar para o frigorífico. O quê? O que que te dá remuneração por metro quadrado mais que a ovelha? Desafio qualquer um Deve ter gente a me mostrar pensando, isso. aluguel de apartamentos na praia, mas olha o investimento de um aluguel para te ter um aluguel de um apartamento na praia e um investimento para te estares dentro da atividade da ovinocultura por Exatamente. metro quadrado. Aí as pessoas ficam olhando daqui a pouco assim: "Ah, mas isso dá trabalho", dá trabalho. Mas tudo que dá remunera, dá Com trabalho, certeza. né. O lícito, né. Talvez o ilícito tenha coisas mais fáceis, mas o lícito, a ovelha, é difícil de bater ela. E tem essa gratidão que ela te dá para ti, né. É gratificante tu Ah, enxergar é, isso. ela é gratificante. Então assim, ó, já dando uma acalmada agora na respiração, deixar os outros falar, é espetacular. Aquele que tem a dúvida de que se deve ou não investir nesse negócio, vai, eu estou aqui para ajudar quem for preciso ajudar. Vai ficar o meu contato talvez aí, a gente está O no teu contato tá Instagram, circulando enquanto tu tá né, falando. então pode me usar. O detalhe não é esse, o objetivo do nosso projeto Ovinocast é esse. Talvez de todas as entrevistas tu tenha sido o mais cirúrgico a tocar lá no fundo dessa ferida. Esse é o objetivo. Por menos que a gente possa contribuir, trazer algo que possa ser útil para quem está nos acompanhando, que às vezes falta essa virada de chave, esse disjuntor, e escutar algo que talvez fosse o divisor de água dele por dúvida. Mas a ovelha é viável. E o teu episódio do Daniel Barros está disponível ainda. Sim, todos os nossos episódios Pode ir permanecem lá olhar para disponíveis. ver se ele não falou sobre esse Não, o assunto. Daniel falou esta frase: quando eu olho para um cordeiro, eu enxergo 3 sacos de soja. E Exatamente. enxerga 3 sacos de soja na época do episódio, quando a soja estava R$ 186. Já pensou? Eram 3, são muito mais sacos de soja hoje. Porque esse ganho por hectare, essa conversão por hectare é bastante difícil, ainda mais dentro da pecuária como um todo, não para atividades externas da pecuária e que tornaram-se pecuaristas. Bovinocultura de corte hoje é o carro-chefe da pecuária do estado. Mas os 9 meses que uma vaca tem só de gestação, essa ovelha emprenhou, gestou, desmamou, produziu, tu já vendeu o cordeiro, ela já está produzindo de novo dentro dos 9 meses, que é só a gestação da vaca. E estão falando já para 2027 que a bovinocultura vai explodir, pela falta de fêmeas e, né. Abate de fêmeas. O preço do E terneiro vai explodir por falta de fêmeas, né? e E o o e a abate de carne fêmeas que nós temos e o abate e o ovino não vai a 2027. com certeza Ele não. está na iminência de valorização. E por um detalhe importante, né, Sérgio? Hum. E Jaime e Marcelinho. A demanda por carne bovina mundial é gigantesca, mas a demanda por carne ovina é assustadoramente gigantesca e nós não temos um horizonte nem próximo de conseguir suprir o nosso consumo interno. Diferente do bovino, o bovino cada vez abre mais horizontes de exportação. Nós não temos condição mínima hoje de fornecer 10% do que o Brasil consome. Quem dera se nós abrirmos o leque e falarmos sobre exportação. E a venda de cordeiros hoje não é um projeto, o cordeiro vai valer e estarão comprando. Estão comprando. Já compravam há 3, 4, 5, 10 anos atrás. Falta cordeiro. O preço vai explodir, vai, mas o preço de hoje já é remuneratório altamente em comparação com outras atividades. E muitos nos duvidam e dizem, e eu uso muito a frase, eu adoro citar as pessoas, porque as pessoas, além de gostarem de ser ouvidas, eu adoro repartir o mérito das frases que não são minhas. Eu cito muito o Thiago Cardoso, amigo ovelheiro. O Thiago disse uma frase muito especial há poucos dias na rede social dele. Foi-se o tempo que uma carga de 150 cordeiros tinha colocação. Hoje um lote de 10 cordeiros tem colocação, um lote de 5 cordeiros tem colocação. E eu cito o Richard Serpa, do Armazém do Cordeiro, o maior confinamento de cordeiros hoje. Ele, com a esposa dele, no caminhãozinho dele, fazem 400 quilômetros para buscar 15 cordeiros. Então, como é que tu vai dizer que um projeto de grande porte que busca 15 cordeiros é consumidor de um negócio que não dá dinheiro? A demanda é assustadoramente alta. Há colocação para cordeiro. Para ter remuneração na ovelha hoje, basta ter o produto
cordeiro. E com o advento dos confinamentos, das terminações no consórcio com passagem de inverno e de verão, abriu-se um leque para categorias de cordeiros. Tu não precisa ter o teu cordeiro com 40 quilos pronto com o acabamento que o mercado quer. Tu coloca o teu cordeiro magro, tu coloca o teu cordeiro desmamado precoce, tu coloca o teu cordeiro de sobriano cruzado com castelã. O produto ovelha hoje tem colocação no mercado em qualquer categoria que tu trabalhe. Tanto por isso justificando a entrada de muitos investidores na ovinocultura. Investidores que talvez não consigam fazer o ciclo completo da cria, mas ele entra para trabalhar num ramo específico. E ele se torna o teu comprador, o teu atravessador, mas ele supre o mercado. Prova disso é que a ovelha dá, e dá dinheiro sim. E a ovelha está nesse momento migratório ali de passar de sustentação só da propriedade lá, do consumo do pessoal que trabalha na Com propriedade, certeza, para a profissionalização de estar no mercado e atender essa demanda de carne. com certeza. Ela está nesse caminho aí galopante. Não, e vocês, como lavoureiros que são, nós como convivedores com a lavoura, né, Marcelo, de perto, que a lavoura, foi o tempo que a lavoura era lá nas propriedades vizinhas. A lavoura, ela termina na porta da nossa casa hoje, inevitavelmente. Nós somos um mar de soja no verão, ou trigo e milho na entre safra, enfim, nós somos redutos entre lavouras. E o Texel até hoje, desde muito tempo, baseado numa virtude que a raça Texel tem, chamada voracidade de pastejo. Se ela tiver que caminhar 20 quilômetros para comer o melhor pasto que tem no campo, o Texel caminha, vai estar lá na hora do olho do sol pastando, enquanto outras raças estão na sombra. Vocês são prova disso, de que esse mito de que a ovelha Texel é roceira, ovelha Texel não é roceira. É que existem poucas barreiras para conter o mérito que o Texel tem de buscar o melhor alimento. E vocês, como lavoureiros que são, e tem a lavoura de vocês, nós temos a lavoura dos nossos vizinhos, não teríamos mais como estar na ovinocultura se ela fosse um substantivo incontrolável. Há controle, é questão de manejo. Tu tens problema das tuas ovelhas nas lavouras, Jaime? Não tem. Tu tem, Sérgio? Não tem também. Nós já tivemos, não temos mais, né, Marcelo? E não é porque eu estou debruçado em cima de um rolo de tela da nossa patrocinadora que eu poderia vender uma falsa mentira. Vocês são usuários da tela campeira da Sim. Insul, que é produzida aqui em Cachoeira. Nós somos usuários desse sistema de choque, que existe muita gente capacitada, que tem o Guilherme que dá curso, vai na propriedade, instala sistemas que tu zera teu custo de manutenção, ou tu trabalha com um sistema eficiente. Basta a atividade receber atenção e investimento que outras atividades recebem. Sim. É assistência. Se tu der assistência para essa ovelha com boa alimentação, tu acha que ela vai saber? É que nem nós, o ser humano. Se tu recebe boa alimentação em casa, tu vai sair para comer fora? Exato. Não vai. E se tu não tens como investir em alimentação, o que tu investir em alimentação, tu investe um pouco mais em contenção, tu trabalha com um sistema numa alimentação um pouco mais restrita, mas tu investiu em cercamento, em fechamento, em manejo. Uma coisa que a gente sempre cuidou é o Jaime, né? Não pode deixar provar, né, Jaime? Não. Não pode deixar provar. Como Pode toda provar, não atividade. segura mais. Ah, Pode provar, não exatamente. segura Como mais. toda atividade tem suas restrições. Tu Exatamente. trabalhas muito com choque lá, né, Jaime? Trabalho bastante. Entrando nessa conversa agora, eu queria falar um pouquinho do manejo da JB, né? Como eles têm essa facilidade da soja, se trabalha com soja e milho, tem uma oferta grande no inverno de pastagem, Sim. né? Aveias e vem, né? Aí, uma das coisas que eu queria falar que colabora muito é a verminose, né? A verminose cai lá para baixo, né? Com essas Sim. lavouras de soja, em festeira de soja, né? Então isso aí dá um ganho É um recurso. espetacular, né? Como o próprio Daniel citou naquele episódio, Exatamente, hoje exatamente. áreas de resteva de soja com pastagem de inverno já estão com a viabilidade do choque, com a viabilidade da tela, sendo utilizados em sistema de invernada como o gado de invernada era utilizado. No inverno tu não tem pastagem próxima, tu consegue migrar com alguns animais com teu rebanho para áreas de pastagem de inverno, investindo um pouquinho em contenção e folgando tua verminose, melhorando o score corporal, voltando com eficiência reprodutiva. Para tudo há recurso. Basta encarar a atividade como uma atividade que tu encara das outras maneiras com investimento e Exatamente. seriedade. Aí depois, o que a gente faz? Depois chega na hora de plantar soja, né? Aí ela vem, eu trabalho com 100 matrizes PO, né? E mais a produção, né? Aí tem mais as fêmeas que estão na recria, que passa de uma categoria para outra, né? Então vai ficar em torno de 200 animais em 7 hectares, né?
Alta lotação no verão, né? Alta lotação no verão. Que é a realidade de todo É. mundo que está nos acompanhando. Exatamente. Salvo Meus algumas potreiros são exceções. todos piqueteados, né, e com choque. O choque é uma coisa que tem que cuidar, né, a limpeza tem que estar limpo Mas e ele é o eficiente. choque bom, com bom aterramento, né, e com 5 fios. Porque há um mito que o choque não funciona para Não ovelha, funciona, né? funciona e segura mesmo. E outra coisa que a gente toma bastante cuidado, a gente faz um planejamento, né, negócio de comida, né. Uma coisa que eu procuro nas minhas ovelhas é não deixar fazer o tal de efeito sanfona, né. Sim. Então, dá com pouco, tá, os cordeiros lá estão vêm bem da pastagem, e aí a gente encerra, e aí se não seguir, aí já se planeja o coxo, porque vem a entre safra, né, a pastagem de inverno e de verão, né, já vem uma entre safra ali, né. Aí o que que a gente faz? Entra com uma suplementação, né, uma Sim. suplementação de coxo, até entrar uns milhetos ou alguma pastagem de perene de verão, né. Então isso aí a gente cuida bastante, né. A Para realidade, não perder o trabalho que a gente com fez. certeza. Senão dá com pouco tu perde, né, tu cuida, tu já vem de um trabalho, grande de produção de cordeiro e compras de carneiro, a gente investe e coisa, Para né, te perder para tudo não numa etapa perder do sistema. logo ali adiante, né. Exato. E a Então realidade da malhada não é muito diferente, né, Marcelo? Até por região geográfica. Sabe que eu sou muito a favor da lavoura, né? A integração lavoura-pecuária, para quem trabalha com cria hoje, ela é inevitável, tem que ter a lavoura. E a gente também no verão é um aperto gigantesco. Na nossa lotação também, lá às vezes é 10 por 1. Tem toda a geração de borrega, tem Sim. toda a geração de cordeiro nascido. E também trabalhamos com choque lá, 3 fios positivos. O debaixo, o Guilherme me orientou a fazer negativo, Uhum. liga direto no aterramento, mas ainda não fizemos esse sistema. Mas a gente faz encarneiramento do lado, com divisa com choque. Tem alguma cerca que não está muito boa, passa um fio positivo, para caso não precise entrar em uma lavoura, alguma coisa. E o sistema tá redondo, a gente não tem problema com fuga de ovelha. Fuga de carneiro para trocar de lote não tem esse problema em função do choque, o que veio para ficar e a questão custo-benefício dele é muito E, lá grande. e que nem tu mencionou agora, lá na malhada a gente observa bastante o sistema de encarneiramento em lotes distintos, em potreiros fracionados só com choque e funcionando super bem, né? E eu tenho o rebanho branco e o rebanho MC, né? Não posso misturar eles. Sim. Normalmente é 4 carneiros por temporada. E esse trabalho vem dando certo. A gente está acreditando muito nesse sistema, e até com implantação de pastagem de verão perene, para melhorar essa condição da recria desses animais. E como tudo, né, Sérgio? Tudo é adaptável. O rebanho se adapta ao sistema que ele Sim, está e contido. eu quero colaborar, sem fazer muita propaganda, mas eles são apoiadores e eu acho que a gente tem que colaborar com quem apoia o que é certo. Eu tenho migrando alguns potreiros para a tela Uhum. e é excelente. E diga-se de Aconselho a passagem, todos. vocês são usuários da tela campeira quando o Guilherme começou a produzir em Cachoeira, né? No Sim, comecinho eu sim, lembro que vocês já tinham na propriedade. sim. E então, até teve um leilão de doação, eu fiz questão de comprar porque eu sabia que era bom ter em casa, né? Diga-se de passagem, agora de 3 a 5 de outubro na FIAPEC, a Ah, nossa feira de primavera em Cachoeira, a gente já tá bolando um evento comemorativo e comercial e o martelo vai pegar valendo de novo, te organiza. tá bem. E outra coisa assim, eu acho que visualizando mais essa parte de negócio que Sim, remunera o que precisa de fato, não vamos, sem falsa modéstia, a gente tem que se profissionalizar naquilo que faz, né? Ah, eu vou ter uma chacrinha para mim descansar e aí vou botar umas ovelhinhas. Não, faz um negócio bem feito, que vai remunerar, vai pagar despesa. Até não tem coisa que dê mais despesa do que uma chácara. Mas com ovelha, com certeza, ele vai pagar isso aí. ainda mais animais de genética já com valor agregado. Exatamente. Aí é questão dele conseguir até assim, eu digo assim, a genética, a gente trabalha com a genética para poder fazer essa manutenção das raças, mas ela veio dentro da minha propriedade como agregador. Assim como a carne é um agregador, né? Como parte do No negócio momento que ouvindo. tu te profissionaliza na criação, tu vai sentindo essas oportunidades que o negócio te dá. Sim. E a ovelha te dá muita oportunidade no negócio. Muito diferente da agricultura. A Que é mais agricultura, restrita a períodos produtivos, né? ela não tem a oportunidade, ela não te dá muito, né?
E hoje nem se fala, né? Nem Mas alternativa. não vou voltar de novo nesse assunto. Mas a agricultura faz parte do nosso convívio. Fala, Marcelo. Faz, ela colabora em muito, né? Com certeza, isso que tu falou de... Como é que é a palavra me Integração. fugiu? Hã? Integração. Integração. Integração lavoura-pecuária, eu acho que é a solução para os dois negócios, né? Para os dois negócios. Tanto para quem tem a pecuária, como Sim. para quem tem a lavoura. E já que tu mencionar, e já que eu puxei o gancho, tu mencionou, já enchemos a bola dele, eu ia ter que falar, mas agora já que eu ia ter que falar, vou aproveitar e já vou falar agora, para não ficar tão chato eu falar em 2 momentos, né. Inviabilidade, viabilizou, viabiliza. Quem viabiliza, entrando no nosso break de parceiros, quem viabiliza momentos como este, encontros como este, de troca de experiência, troca de informação técnica, são os nossos parceiros patrocinadores e apoiadores. No final da listagem deles, a gente vai entrar no outro assunto, que são os parceiros do mês outubro de 2025, com alguns detalhes em específico. Mas, neste episódio que nos acompanham, fazem parte do nosso cartel de parceiros, digamos assim, do nosso leque de parceiros, os nossos apoiadores, que são Cabanha Luizinha, que vem conosco desde o primeiro episódio, lá do começo. A quem eu mando um abraço para o José Otávio Nunes Maggi, criador lá em Capivari do Sul, selecionador da raça de France, titular da Cabanha Luizinha. Juntamente com ele, o Emerson Betti e a Thalia Siveiro, da Cabanha Dom Miguel, lá de Coronel Martins, em Santa Catarina. Parceiro colaborador muito forte lá na Malhada, né, Marcelinho? A Comparsa da Fronteira. Um forte abraço para o Ramoel Franco. Já estamos na plena safra de esquila de primavera-verão. Ramoel, que se está ouvindo o episódio, foi na folga da tesoura dele, na folga da esquila. Vai um abraço para o Ramoel. Nosso parceiro também, a Metal Agro, empresa com umbigo aqui cachoeirense, produzindo equipamentos, estruturas, divisórias, mangueiras para manejo em tubos metálicos, em todo o know-how de produtos metálicos para manejo estático físico para ovinos. Entre em contato com a Metal Agro e conheça um pouco mais dos produtos deles. E nosso apoiador também, que hoje está aqui conosco, Leilão Dexel Genética a toda prova, que eu tenho a honra de recebermos para conversar hoje também como entrevistados. E nossos patrocinadores, que são eles, Rações Supra, mais do que produtos, resultados. Juntamente com as Rações Supras, temos Casa das Cercas, Insul, produzindo todos os tipos de cercamento, de telas, de arames em geral, mas a tela campeira como nosso principal produto, parceiro, colado conosco. Vai um abraço especial para o Guilherme Ache, para toda a equipe da Casa das Cercas e da Insul, e também conosco, permanecendo conosco como patrocinador e um parceiro grandiosíssimo, vai a AGBC, Associação Gaúcha do Border Collie. Um abraço especial para o Diogo Moresco, que esteve conosco há pouco tempo aqui gravando um episódio bárbaro. Hoje, durante a lida, tivemos a oportunidade lá na Surgida de presenciar a Mão na Roda, que é um border collie treinado para trabalhar com os rebanhos. Faz toda a diferença, ainda mais em épocas de carência, de mão, de obra. O cachorro é um ferramentaço. E agradecendo a esses patrocinadores, que são Casa das Cercas, Supra e Associação Gaúcha do Border Collie, juntamente com os nossos apoiadores. A gente entra agora no trecho desse nosso episódio, que a gente vai com a faca no fundo, chairada da ponta até o gavião, falando um pouquinho sobre os destaques em si desse importante evento, que é o leilão Genética a toda prova, 3 cabanhas, um pensamento só. E a gente fala muito do remate, falamos do remate em si. Para quem ainda não pegou o viés do remate, o link do remate, eu tenho também a honra de fazer parte da equipe comercial que trabalha e trabalhará no remate. Logo na sequência desse vídeo que vocês estão acompanhando esse episódio é a realização do leilão. O leilão, eu tomo a liberdade, vou furar a bolsa da lã para trazer esse detalhe. Para quem quiser acompanhar esse trabalho, para quem quiser ter a certeza e presenciar um pouco do leilão em si, do material genético que vai ser ofertado, o leilão será realizado logo agora em seguidinha, dia 25 de setembro, a partir das 19 horas. Os animais foram filmados nas propriedades e o leilão será 100% virtual. 100% virtual. Então, tu acompanhas da tua casa, do conforto do teu sofá, da tua cama, comendo a tua carne ou a tua pipoca, mas tu acompanha o trabalho de anos direto na tua casa. 100% virtual a partir das 19 horas, no dia 25 de setembro, através dos canais de transmissão da Quinor Leilões, onde a gente vai ter a oportunidade de estar juntos, lá no estúdio de gravação e transmissão da Quinor Leilões em Pelotas. O serviço fica a cargo do escritório de remates
Knorr Leilões, e da batuta do martelo do Dudu Knorr, e de toda a equipe comercial a qual eu faço parte, componho, e os nossos amigos cachoeirenses, o Denis faz parte, a equipe toda lá de Pelotas faz parte, e os nossos contatos particulares estão à disposição, e da mesma forma que os dos vendedores, para toda dúvida, curiosidade, até o dia 25, a partir das 19 horas, a gente está à disposição, né, para atender e tirar toda dúvida de quem queira acompanhar o remate e saber um pouco mais sobre os detalhes. Os detalhes do remate, vocês vão acompanhar essa oferta que já vem sendo passada nos vídeos, no transcorrer desse episódio que vocês já acompanharam, e que agora, nesse momento, a gente entra sendo redundante, num segundo momento do nosso episódio, onde a gente vai falar um pouquinho sobre destaques não tão específicos, mas destaque das baterias da oferta de cada cabanha, onde vocês vão conferir, paralelo com as nossas falas, algumas imagens, fotografias e filmagens da oferta do primeiro leilão Texel Genética a toda prova. Permaneçam conosco no episódio e observe um pouquinho do que vai estar em pista. Jaime, nos falando um pouquinho sobre o destaque da oferta da Agropecuária JB, esse destaque vem muito fruto de importantes pais que trabalharam em quantidade e já produziram com qualidade, são pais provados dentro da Agropecuária JB. Se tu puderes destacar um pouquinho sobre como esses carneiros já produzirem, quais são esses principais pais que são a base dessa oferta do Genética a toda prova? Bom, nós temos um grande destaque dentro da cabanha. Um deles é o 1212. O amado O 1212, amado 1212, que vem a ser a filha do Munali. o carneiro extinto hoje, É um no Munali, carneiro né? hoje que já não está mais trabalhando, né? Já partiu. E esse 1212 é um carneiro que deixou muitos bons frutos na JB, né? E está deixando ainda, né? E, inclusive, também hoje temos o 1958. Carneiro. 1958, quando eu adquiri em parceria com o Juliano e com o Dom Joaquim, Cabanha Joaquim, o Jefferson, ele tirou em esteio, no ano que a gente adquiriu ele tirou o primeiro lugar da categoria. Depois foi a Bagé, tirou o grande campeão. Daquela lendária Agrovino, Daquela pesadíssima fila. Agrovino, né? Estava pesada, né? E foi a esteio de novo e tirou o reservado de categoria. O carneiro deixou muito bons frutos. Está deixando. Tirei 65 cordeiros esse ano dele. Uhum. Inclusive, 3 cordeiros são filhos dele. As com criopé são Da filhos oferta dele. das Da ovelhas oferta paridas das ovelhas possuem paridas filhas dele. são filhas dele. Esse carneiro foi o carneiro que tu utilizou, Paulo Jefferson também, e ele terminou retornando lá Não, pro Juliano, na- da Dom Amado, que na o Juliano Dom utilizou Amado. numas ovelhas também, né? Exatamente. Então é um carneiro comprovadíssimo. Tem uma cordeirada lá espetacular. Comprovado em pista e como pai. E como pai. E aí eu vou levar 2 machos e uma fêmea, né? As filhas a fêmea da 124, a 665 está num macho, e a 112 também está parida num macho. Diga-se de passagem, a ovelha e o cordeiro são pinturas. Espetacular, né? Um dos animais mais revisados da oferta da JB, sem dúvida. Exatamente, é uma ovelha de destaque. E aí depois, falando das borregas, né, que é a geração 2024, né? Aí temos mães delas, JB, tem Amado fechado e tem SJ, né? As borregas são espetacular. Não gostaria nem de destacar nenhuma, porque todas são boas. A gente que acompanhou um É pouco das impressionante. filmagens lá é Espetacular. delicado. Bah, E se tem nessas borregas toda aquela linha materna que citou, 3 coxilhas surgidas de importantes ovelhas adquiridas também, né? daquelas borregas, 4 são filhas do 1212 Uhum. e só a 200 que é filha do miolo. Sim, Carneiro 1401. que foi adquirido naquele leilão lá na Vinícola em Bento. Exatamente. E dos machos, geração também 2024, mesma idade das borregas, são os dois, são filhos do 1212, que eu recomendo. Quem precisar e queira adquirir um bom pai de cabanha, tá na hora de comprar, porque são bons carneiros. Além de muito Espetacular. precoces, Borregos, extremamente estruturado. Estão Chama estruturados. muito a atenção a É. estrutura dos filhos São do 12 muito 12, bons borregos mesmo. Estou satisfeitíssimo. chama bastante atenção. Sérgio, nos trazendo um pouquinho do destaque da oferta da Canguçu, sabemos que também tem frutos de importantes carneiros e de algumas consanguinidades, e além de alguns pais oriundos da casa, da seleção da casa. Minha base lá de uso de carneiro, das ofertas que vem, é o Dom Amado 1398. Falar de Amado é Redundância. redundância.
E agora aqui eu quero provar que eu pensei animais que eu gostaria de ficar. Porque eu usei um Cabanha Canguçu 34 na borrega, que é pai da borrega 217, da cordeira, porque ela vem solteira, que isso aqui é lá do refúgio 183, tá Sim, lembrado desse animal, né? sim. E eu usei mais um Canguçu, o 26, que daí é pai da 141, da Cabanha Canguçu 141, essa vem com cordeira ao pé, e essa sim vem lá das famílias da Castiel, né? Se usou Aqueles bastante dois também. importantes pais que vocês É, incorporaram no sangue o da Castiel Duquesa. 868, que é filho do 700, né? Sim. 700 é Provadíssimo. provadíssimo. Grande campeão da esteio, Exatamente. filho de 2 grandes campeões de esteio, né? Isso aí. E destaco assim na quantidade das categorias, né? Na 2023, 4 ovelhas ou borregas É. Tornaram-se ovelhas agora, é. com cria ao pé, né? Onde temos uma com fêmea. E essa eu destaco das com cria ao pé por ser fêmea e por ser um inbreeding também do 398. A Sim. mãe é filha do 398 e a cordeira também é filha do Uhum. 398. E lá nas solteiras, que são as cordeiras, né? Ah, que é o outro grupo, que vem mais 5 animais. Uhum. O destaque, eu vou para 205, Canguçu 205, que é filha do amado 398. E ela remete, assim, a animais que me deixou saudade lá do passado, do tempo da SJ, onde se foi a esteio, se foi muito bem. Ela nos mostra bastante coisa daquele tempo lá. É a borrega aquela do biotipo parecido com aquela campeã de categoria lá de trás, né? Isso mesmo, isso aí. A lendária, é. Marcelo, nos trazendo um pouco dos principais destaques da oferta da malhada, tu destacarias, a gente sabe que tem importantes pais ali, 2 gerações atrás, que trouxeram essa base e essa tipicidade racial dos naturalmente coloridos da malhada. Nos destaca um pouquinho esse importante pai que tu tem lá atrás e as categorias que vêm em oferta no Genética Toda Prova. Bom, a malhada vem com 3 ovelhas de geração 2023 já paridas. Uma delas vem com uma prenhez para parir em novembro. Uma estratégia que a gente tomou, porque essa borrega é NCO, daí esse cordeiro vai nascer em outras categorias, que não é aquelas muito pesadas. Sim. Tem 2 geração 24, uma delas já parida também. Uhum. Temos um borrego NCO. E a gente traz um destaque no lote 24. E a gente traz como destaque o lote 24, que ela tá parida de macho, essa ovelha PC2, tá parida do macho PC3, e a gente não abre mão dos 50% dele. Por ele ter na linhagem dele, que vem da encontro a Gran 026, que é a mãe do milionário, né? Que é uma ferramenta de sangue inglês que a gente tem na cabanha, que é um cordeiro excelente, né? A gente não abre mão da 50% dele. Passando para as palavras finais do nosso episódio, que hoje não serão palavras finais, serão apontamentos de cada um dos vendedores que estão hoje conosco, que compõem a oferta do primeiro leilão Genética a Toda Prova, 3 cabanhas e um pensamento só. Eu passo a palavra ao Sérgio Bartman, titular da Cabanha Canguçu, desde já agradecendo a tua presença, a tua disponibilidade, Sérgio, de estar aqui conosco hoje, mas não para palavras finais, para o teu recado enquanto criador e vendedor para a clientela e para a praça da Raça Tex. Eu queria te agradecer esse momento que a gente está aqui podendo conversar sobre uma coisa que a gente tanto gosta, né? Que é ovelha. E eu queria agradecer aos meus colaboradores, agradecer o inspetor técnico, Francisco Linhares Bidoni, que se acompanha toda essa trajetória que foi falada. E também agradecer e fazer um chamamento aos clientes que nos acompanhem na quinta-feira, dia 25, no formato virtual, que será esse ano somente no formato virtual, né? Que a gente preparou com muito carinho os lotes para disponibilizar para eles essa oferta. Marcelinho, te agradecendo a disponibilidade vinda de fora. Desci ele agora
no térreo do estúdio, ainda estava fritando o motor da caminhonete, acho que deu uma tocadinha para chegar a tempo, mas a gente sabe que não é fácil, e agradecendo a tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, toda a equipe que compõe a oferta do leilão, eu te agradeço mais uma vez a parceria e disponibilidade, nosso mais novo cachoeirense e eterno agora, e para tuas palavras finais, o teu recado para a clientela da Raça Texo, também, além dos animais PO, da variedade dos naturalmente coloridos. A gente que agradece o teu espaço aqui, que contribui como um tanto para a vinocultura, né? É nosso. E para lembrar o pessoal que dia 25, agora quinta-feira, nosso primeiro leilão, genética a toda prova, um material excelente que a gente abriu as porteiras da cabanha para vocês e aproveitem essa oportunidade que ela é única. Jaime, da mesma forma, te agradeço também a disponibilidade de estar aqui conosco na gravação desse importante episódio que vai ficar salvo nas nossas plataformas, se Deus quiser, por longas, longas datas, para quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho de vocês e mais recentemente sobre as informações do leilão que se realiza quinta-feira, dia 25 de setembro. Meu agradecimento pela tua presença e te entrego totalmente a palavra para te deixar o teu recado para tuas parcerias, para os teus clientes e aqueles que ajudaram a trazer até o dia do leilão essa importante oferta. Hugo, eu queria te agradecer essa oportunidade, que dessa primeira venham muitas, Com né? certeza. Que é só o começo. Foi uma baita oportunidade para nós expor o que nós estamos fazendo nas cabanhas. Gostaria de agradecer também os parceiros de remate, né? Com certeza vão trazer o que tem de melhor nas cabanhas, Sem né? dúvida. E também gostaria de chamar para quinta-feira, né, todos os criadores de Tex para assistir nosso leilão, né? Que com certeza vocês, o que olharem, vão gostar. Tá bom, pessoal? Gostaria também não de fazer um agradecimento especial aos colaboradores, a minha esposa, meu filho, tá? Que se não fosse eles também não estaria com essa oferta, né, tão bem cuidada, né? Os colaboradores da JB também. Eu acho que era isso aí, tá bom? Fazendo um pouco do uso da palavra de vocês, como o Sérgio levantou a bandeira do Francisco Linhares Bidoni, Bem não por lembrado, coincidência e não por ser cachoeirense, bem é lembrado. o inspetor técnico das 3 cabanhas que compõem essa oferta e não é à toa, e eu gostaria de fazer uma distinção muito particular por eu conhecer de longa data e ele me conhecer de antes de nascer. Como nada é por acaso, graças além da capacidade técnica e retidão como inspetor técnico e profissional ligado ao agronegócio, ah, os produtores, por ele assistido, têm um material diferenciado e o respaldo técnico das cabanhas em serem atendidas por um dos mais antigos técnicos, inspetores técnicos da ARC, da velha guarda da ARC, como nós dizemos, faz toda a diferença. Então, da minha parte, parabenizo vocês pela importante oferta que a gente consegue acompanhar todos os anos de dentro da porteira e tenho certeza que a clientela da Raça Texel não irá se arrepender em acompanhar o leilão, em acompanhar mais uma vez a gente frisa o catálogo com todos os destaques, com as fotos, com os vídeos detalhados, com a genealogia de todos os animais que estarão disponíveis na oferta desse leilão. O catálogo se encontra amplamente divulgado nas nossas redes sociais, aqui no Instagram do Vinocast, no Instagram particular da Cabanha Canguçu, da Cabanha Malhada, da Agropecuária JB e mais uma vez no site da Quinor Leilões, a empresa leiloeira responsável pela condução dos trabalhos. E em nome deles eu também reitero o convite, tomando por base fazer parte da equipe comercial da Quinor Leilões, reforçando o convite para que todos nos acompanhem de forma remota, 100% virtual, do conforto da tua casa, quinta-feira, dia 25 de setembro, a partir das 19 horas, através dos canais de transmissão da Quinor Leilões TV, transmissão ao vivo com um delay desse tamanhozinho de 2 segundos, então o teu lance ficar embaixo do martelo não é desculpa. Se ficar embaixo do martelo, foi porque tu não tinha certeza, e se tu só não tem certeza, se tu não acompanhou o nosso episódio, não acompanhou a qualidade do catálogo. Tomo a liberdade de dizer que estaremos todos com os nossos contatos comerciais disponíveis para qualquer dúvida, curiosidade, receber o catálogo, então entre em contato conosco, permaneço muito à disposição e aguardamos todos à noitinha, quinta-feira, dia 25 de setembro, a partir das 19 horas. Nós, lá do estúdio da Quinor Leilões em Pelotas, e vocês no conforto da casa de vocês, recebendo
atualizado, ao vivo e à disposição, o que há de melhor na Raça Texel e na Praça da Ovinocultura. Um forte abraço a todos, assim nos despedimos, convidamos para que permaneçam conosco até o próximo episódio, permaneçam conosco nas nossas redes sociais, e fecho esse episódio agradecendo mais uma vez a presença desses queridos amigos cachoeirenses, e tão responsáveis e importantes pela notoriedade que a ovinocultura de Cachoeira tem hoje a nível do estado e Brasil, com certeza, e muito graças ao importante trabalho deles no dia a dia de cada casa. Meu beijo, meu abraço e o nosso até breve. Até mais!